Olá, seja bem-vindo ao dia 130 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Iniciamos hoje o livro de 1 Coríntios, com os capítulos 1, 2 e 3, e também o Salmo 64. Quero meditar, está no capítulo 2, a partir do verso 6, que diz: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa citação é de Isaías 64:4. Continuando o verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. É complexo, Brasil. Meu Deus, eu acabo de falar que a Bíblia é extremamente didática. Mas se você está aqui há 130 dias comigo, hoje nós estamos exatamente na metade do propósito da leitura da Bíblia em 260 dias. Então, se você tem acompanhado essa leitura firme e forte por 130 dias, isso daqui não tem que ser muito complexo para você, não, tá, querido? Vamos lá. É, quando nós nascemos de novo, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo é de Deus, certo? Certo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E nós, então, passamos a ter o Espírito Santo em nós, então nós começamos a discernir espiritualmente com a sabedoria, com a instrução do Senhor. É por isso que eu falo tanto aqui para você sobre você ter as suas experiências pessoais com o Senhor, para que, através dessas experiências, é que você vai começando a ouvir o Senhor, agir como Jesus agia, começa a se comportar como Jesus se comportaria. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E aí você vai crescendo no relacionamento com o Senhor e vai tendo cada vez mais discernimento. Entendeu? Então, quando eu falo assim, mas Deus o revelou a nós através do quê? Por meio do Espírito. Antes disso, vem um versículo que as pessoas gostam muito de citar, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Por quê? Porque Deus sempre faz algo novo. Deus faz algo novo para mim, Deus faz algo novo para você. Deus tem algo novo para cada um de nós, porque Deus é extremamente criativo e ilimitado. Ok? Não se coloca limites para o poder de Deus. Ele é ilimitado, ele é perfeito, ele é reto, ele é maravilhoso. Ai, como eu amo meu pai. Então, assim, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém imaginou. E o Senhor está preparando para aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Mas, para quem que Deus revela isso? O mundo não viu,
O mundo não ouviu, ninguém imaginou. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Espírito com letra maiúscula. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pegou o mistério? Então, assim, para as pessoas é loucura. Para ninguém vai fazer sentido, porque ninguém nunca viu. Falou, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso antes, isso aqui. Mas aqueles que amam o Senhor, eles sabem que eles estão no caminho do Senhor. Por quê? Porque Deus revela a nós por meio do Espírito. Então, quando você tem o Espírito Santo, Deus começa a revelar coisas para você que vem dele, que está de acordo com o coração dele. Esses dias eu saí para almoçar com a galera, uma galera crente, e a gente estava falando sobre jejum. E eu falei que uma das coisas mais maravilhosas do jejum é que o jejum alinha o nosso coração ao coração de Deus. Por que que alinha o nosso coração ao coração de Deus? Porque aquilo que antes você não fazia a menor questão de orar, você passa a orar. Você começa a amar mais, você começa a ter mais misericórdia das pessoas, você começa a discernir como orar, como fazer, como se comportar. Então, por quê? Porque Deus começa a revelar para você assim: eu quero fazer tal coisa, levante um clamor, ore a mim, eu quero fazer, mas você tem que orar para que eu faça, entendeu? A oração tem este poder de trazer a realidade do céu para a terra, de fazer com que a vontade de Deus se cumpra na terra. Por isso que Jesus começa falando, é, Pai, santifica o teu nome, porque quando o Senhor santifica o nome dele, ele sai limpando tudo, sai tirando todas as impurezas. Por quê? Porque ele é santo, né? E tudo que é santo expulsa aquilo que é impuro, que não é santo. Então, assim, ninguém viu, ninguém ouviu, tem um mas bem grande, as pessoas esquecem desse versículo, né? Fica assim, o Lilinho viu, Deus é maravilhoso, amém, é verdade. Mas tem o 12, mas o revelou a nós por meio do Espírito. Queridos, se você tem o Espírito Santo, se você é filho de Deus, você tem que ter revelação, que só o Pai pode te dar. Tem coisas assim, e isso começa a acontecer no seu relacionamento com Ele. Por isso que no episódio anterior eu falei, leia a Bíblia, que a Bíblia te ensina. A Bíblia te dá ânimo, renova a sua esperança. Mas aí você começa a ter uma revelação do Senhor. O Senhor se revela, o Pai se revela para quem o busca. Então, mas Deus se revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo, não tem como ter vida com Deus. Entendeu? Então, por isso que algumas denominações que não gostam de pregar o Espírito Santo, porque acham que o Espírito Santo é coisa de pentecostal, né? O pentecostal é um povo que não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Mas você que está lendo a Bíblia aqui comigo há 130 dias, eu espero que você esteja mais ousado nesse sentido. Aí no verso 12, ele explica, ó, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula, procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, o Senhor me dá porque Ele é bom. Por que que é gratuito? Porque não é pelo meu esforço, não é pelo meu mérito, não é porque eu acordo 3 horas da manhã, não é porque eu ando, mas subo uma escadaria de joelhos. Não, é gratuito. Porque relacionamento de verdade, ele é gratuito. Você não se relaciona com alguém porque essa pessoa vai te dar algo. Pelo menos isso minha mãe me ensinou desde criança. Isso eu tenho muito forte que eu aprendi com a minha mãe mesmo. Não foi outra pessoa que me ensinou, não. De assim, não fique amigo de ciclano porque ele pode te dar aquilo, né? Pelo contrário, minha mãe sempre incentivou a gente a não pegar nada de ninguém, nem ganhado. Mas por quê? Porque é o seguinte, relacionamento com o Senhor, você dá porque você quer dar, e você sabe que Deus te dá porque Ele quer dar. É isso, é relacionamento, é gratuito, é espontâneo, é profundo, é gostoso. Imagina você casar com uma pessoa onde
O amor, ele é 100% comercial, ele é condicionado a uma troca, ele é condicionado a uma barganha. Eu te dou porque você me dá. Não, o Senhor dá, né, interpretando verdades espirituais. Não, 13. Que Deus nos tem nos dado gratuitamente. Aí você começa a entender que, poxa, eu não mereço, mas o Senhor me dá, então, poxa, então eu quero dar mais para Ele. Isso é relacionamento. Eu quero fazer mais, eu quero obedecer mais, eu quero amar mais o meu Senhor. Eu quero, né? Eu tenho usado muito essa frase, né, ultimamente, que é eu quero ser encontrada fiel. Quero que quando alguém olhar para mim, nossa, essa aí realmente ama o Pai. Essa aí realmente tem vida com Deus. Não para esfregar na cara das pessoas, mas porque é uma verdade que eu vivo. Eu quero encorajar outras pessoas a viverem isso também. Amar o Senhor, porque amar o Senhor é que realmente acalma o nosso coração e nos leva a este lugar de amá-lo cada vez mais. Amá-lo cada vez mais. A vida com Jesus é maravilhosa. Verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, em interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, eu sei que tem coisas que eu falo que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não vai entender. Nem perco meu tempo falando, explicando, eu tento usar um linguajar que realmente ela vai entender. Mas quem tem o Espírito Santo discerne coisas espirituais, então dá para falar de coisas espirituais para quem é espiritual. Simples assim. Você tem que saber quem é a sua plateia, você tem que saber com quem você está falando. Tanto que tem coisas aqui que se eu te contar neste podcast, você vai bloquear, não, mentira. Mas só eu sei o que eu vivo com meu Senhor. Só eu sei o que eu vivo com meu Pai. E todos nós deveríamos ter este lugar de colecionar histórias com o Senhor, assim, no secreto, no íntimo, espirituais. Quem não tem o Espírito, com letra maiúscula, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E é aqui que a gente entra em muitos embates com os teólogos, porque os teólogos eles vêm cheio de conhecimento e zero de revelação do Espírito Santo, revelação de Deus, que nos é dado através do Espírito Santo. Que eu conheço de teólogo muito doido, tanto teólogo muito doido, duro, com coração duro, cheio de conhecimento, que enrijece, né, fica com o coração endurecido e blá blá blá, né, cheio de soberba, mas zero de Espírito Santo, sem revelação de Deus, como também aquelas pessoas que já experimentaram este lugar de graça do Senhor, mas apostataram, negaram a fé. Essas pessoas também, loucura, né? O que para elas é loucura. Então, nós temos que buscar sempre um equilíbrio e entender isso, né? O que quem não tem o Espírito Santo não vai aceitar as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por isso que muitas pessoas não aceitam quando ser corrigida. Por isso que muitas pessoas não entendem quando lê a Bíblia. Elas não têm o Espírito de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não não conseguem mesmo ter relacionamento com Deus, porque elas não querem, porque elas não buscam, elas não têm o Espírito de Deus. Então, com essas pessoas, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, senão é o quê? Jogar pérolas aos porcos. Verso 15: Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu acho isso muito forte. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, uma vez que você entende que você tem o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo. Eu fico, meu Deus do céu, eu tenho a mente de Cristo, então eu preciso ainda mais viver em santidade, buscar mais o Senhor, refletir mais Jesus na minha vida. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que entra na nossa cabeça, que conteúdo a gente está consumindo. Por quê? Porque a mente de Cristo não fica pensando porcaria, não. Não fica pensando em coisas ruins, em depressão, em suicídio, em morte, não fica se lamentando, não fica reclamando. Quer saber se você tem a mente de Cristo? Por isso que Paulo, lá em Filipenses, ele fala tudo que é puro,
tudo que é de boa fama. Nisso você pensa. Isso é ter mente de Cristo. É uma mente que reflete o coração do Pai. Uma mente cheia de paz, uma mente que busca reconciliação, uma mente inteligente que busca viver de acordo com a palavra de Deus. É isso. Então, reflita aí, em 2 Coríntios, e que você possa, nesse tempo, viver coisas extraordinárias com o Senhor, no poder do Espírito Santo. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor derrama em nós o teu Espírito. Quero te pedir, Senhor, que nesse tempo, tanto para a minha vida, quanto para a pessoa que está me ouvindo agora, que essa pessoa viva coisas extraordinárias no Senhor, com o Senhor e para o Senhor, e que ela seja uma testemunha viva do teu poder, da tua graça, da tua alegria, Senhor. Que ela possa entender o que a vida no Espírito é algo assim extraordinariamente simples, quando se trata de relacionamento com o Senhor, mas completamente profundo, porque é relacionamento com o Senhor. Leva, Senhor, essa pessoa a ter experiências extraordinárias espirituais. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, para que ela possa te ouvir, para que ela possa te ver e que ela possa proclamar a tua verdade por onde ela passar. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.